gurizada, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre as progressões geométricas. Mas o que é uma progressão geométrica? Uma progressão geométrica é uma sequência que segue um certo padrão. E que padrão é esse? Um padrão é que cada termo dessa sequência vai ser gerado a partir do termo anterior vezes uma constante, e essa constante é o que a gente chama de razão, e nas progressões geométricas essa razão é chamada de quê? Importante salientar como é que a gente pode determinar a razão. Galera, é só tu pensar, para eu chegar no segundo termo, eu devo pegar o primeiro termo e multiplicar uma razão, ou seja, eu posso dizer que o segundo termo é o primeiro termo vezes uma razão, e querendo calcular essa razão, eu posso dizer então que a razão é calculada pelo segundo termo dividido pelo primeiro termo. Bom, mas e se eu quisesse gerar o terceiro termo? Para eu gerar o terceiro termo, eu devo pegar o segundo termo vezes essa razão. Então eu posso dizer que o terceiro termo é o segundo termo vezes a razão. E na ideia de chegar na conclusão que essa razão vai ser quem? Basta eu passar esse segundo termo dividindo, então eu chego que a razão vai ser o terceiro dividido pelo segundo. De forma geral e de forma análoga, a gente consegue chegar que o último termo, tá? Para eu gerar esse último termo, eu teria que pegar o seu antecessor e multiplicar por uma razão, ou seja, digamos que o último termo vai ser o penúltimo termo vezes uma razão. E aí eu chego de uma forma geral que calcular essa razão vai ser da seguinte forma. Basta eu pegar o último termo e dividir pelo seu antecessor, que vai ser o penúltimo termo. Tá? Então, calcular a razão de uma progressão geométrica, eu devo pegar um termo e dividir pelo seu antecessor. Tá, e como é que eu classifico uma PG? E importante salientar que essa classificação que eu estou colocando para vocês, ela só vale quando o primeiro termo dessa tua progressão geométrica for um termo positivo. Então, sempre que a razão for maior do que 1 e o teu primeiro termo for positivo, a gente diz que essa PG é uma PG crescente. Como assim? Dá um exemplo aí para nós. Por exemplo, pegando aqui, ó, primeiro termo igual a 1, depois de uma razão igual a 3. Então, 1 vezes 3 dá 3, vezes 3 vai me dar 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. E eis que agora a gente pode perceber que para eu gerar cada termo, o que eu fiz? Eu multipliquei por 3. Eu sempre fui multiplicando por 3, e multiplicando por 3, esses números estão cada vez aumentando, mas só por causa do primeiro termo ser positivo. Tá, e se a tua razão for um número entre 0 e 1 e o primeiro termo for um termo positivo, o que acontece? Essa tua PG vai ser uma PG decrescente, tá? Ela vai ser decrescente, por quê? Vamos pegar aqui um exemplo para te entender na prática, olha só. Vamos supor que eu pegue o primeiro termo 2 e uma razão igual a 1 meio. Então, para eu gerar o próximo termo, eu vou ter 2 vezes 1 meio, vai me dar 1, vezes 1 meio vai me dar 1 meio, vezes 1 meio vai me dar 1 quarto, vezes 1 meio vai me dar 1 oitavo. Ou seja, esses números sempre estão se reduzindo à metade, né? Então, eu estou utilizando uma razão que é um número entre 1 e 0, ou entre 0 e 1, se tu preferir colocar dessa forma aí, tá vendo? Esses números, eles estão ficando cada vez menores. Tá, e quando a tua razão for um número menor do que 0, ou seja, um número negativo, a gente diz que essa PG, ela é uma PG alternada. E por que alternada? Porque ela vai ficar pipocando em uma hora para um positivo, outra hora para um negativo, e assim sucessivamente. Pegando um exemplo para ti, olha só, pegando o primeiro termo sendo igual a 4, tá? E uma razão igual a menos 3. 4 vezes menos 3 vai me dar menos 12, vezes menos 3 vai me dar exatamente 36. Vezes menos 3, isso vai me dar menos
108. Entendeu? Tu consegue perceber comigo que esses números estão uma hora ficando positivos, outra hora negativos, né? Eles vão ficar alternando sempre que eu estiver multiplicando por uma razão negativa, tá? Então tu só toma muito cuidado que quando a gente multiplica por um número negativo, a gente diz o quê? A gente diz que essa PG, ela vai ser obrigatoriamente alternada. E se a razão for igual a 1? Se a razão for igual a 1, a gente diz que essa PG ela é uma PG constante. Uma PG constante ou estacionária. Por quê? Vamos pegar aqui um exemplo para te ver na prática. Olha só que barbada isso aqui. É só tu pegar aqui, ó. Vamos pegar o número 5, multiplica por 1, ficou no 5, multiplica por 1, ficou no 5, multiplica por 1, ficou no 5. Ou seja, tu fica estacionado no número 5 quando tu multiplica por 1, né? Por quê? Porque o 1 é um elemento neutro da tua multiplicação. É importante salientar também para ti aqui um seguinte fato. Esse cara eu não posso nem classificar nem como um PG, nem como PA, porque ele pode ser tanto PA quanto PG. Seria uma PA de razão igual a 0, beleza? Propriedades que tu precisa saber aqui, tá? É bem simples as propriedades, é o que a gente chama de média geométrica. O que vai ser a tua média geométrica aqui para calcular essa média geométrica, tá? Então a média geométrica, o termo central, que é a tua média geométrica, vai ser a raiz quadrada entre o produto do primeiro termo pelo último termo dessa tua sequência. E tu deve pensar aqui o quê? Tu deve pensar que o produto entre os extremos, tá? Entre os extremos sempre vai ser igual. Ou seja, se eu pegar o primeiro termo dessa sequência e multiplicar pelo último, é igual eu pegar o segundo e multiplicar pelo penúltimo. É igual eu pegar o terceiro e multiplicar pelo antepenúltimo. Ou seja, sempre de fora para dentro até um centro dessa tua sequência, dessa tua PG aí. Toma esse cuidado e lembra, tu tem uma multiplicação, então tu vai somar os teus índices. 1 mais n dá 1 mais n, 2 mais n menos 1 dá 1 mais n, 3 mais n menos 2 dá 1 mais n. Ou seja, importante salientar que a soma dos teus índices aqui também vão valer na tua progressão geométrica, tá certo? Termo geral, como é que a gente calcula o termo geral de uma progressão geométrica? O processo é muito fácil, porque se tu quer gerar o segundo termo, basta tu pegar o primeiro termo e multiplicar por uma razão. Ou seja, eu posso dizer que o segundo termo é o primeiro vezes uma razão. Só que se eu quiser gerar o terceiro termo dessa sequência, o que eu tenho que fazer? Eu devo pegar o segundo e multiplicar por uma razão. Então eu posso dizer o quê? Que o terceiro termo é o segundo vezes uma razão. E se tu analisar comigo, tu sabes já quem é esse teu segundo termo. Esse teu segundo termo a gente já calculou anteriormente, ó. Ele é quem? Ele é o primeiro vezes a razão. Então com isso tu chegaria em quem? Tu chegaria exatamente que o terceiro termo a partir do primeiro vai ser razão vezes razão, vai dar a tua razão elevado ao quadrado. Tá, mas e se eu quisesse gerar aqui o quarto termo que não está aparecendo? Eu tenho que pegar simplesmente, ó, para eu gerar o quarto termo, eu tenho que pegar o terceiro termo e multiplicar por uma razão. Só que olha só, de novo apareceu, tu sabe quem é esse terceiro termo em função do primeiro. Esse teu terceiro termo, ele é quem? Ele é o primeiro vezes a razão elevado ao quadrado. Então, nisso tu chegaria que o quarto termo a partir do primeiro é a razão elevada ao cubo. E assim sucessivamente. Se tu quer chegar no último termo, tu deve pegar o penúltimo e multiplicar por uma razão. Mas se tu prestar atenção comigo, olha só, os teus expoentes vão variando conforme a quantidade de razões que tu vai ter. Do 2 para o 1, tu tem uma razão, então o expoente é 1. Do 3 para o 1, tu tem duas razões, então o expoente da tua razão vai ser 2. E com isso, eu conseguiria chegar numa forma de termo geral, que o enésimo termo vai ser quem? Vai ser o primeiro termo vezes
É só tu subtrair os índices agora, porque eles estão separados por um sinal de igual. Então, tu vai ter n menos 1 vezes q elevado na n menos 1. Não te esquece, tu sempre vai ter uma razão a menos do que a quantidade de termos. E eu vou deixar para ti aqui um bônus, ó. Te liga, tá? Se eu quiser chegar num termo qualquer a partir de outro termo, o que eu tenho que fazer? Quantas razões eu vou multiplicar? Basta tu fazer a diferença entre os índices e essa diferença vai se remeter ao expoente da tua razão, beleza? Seguindo o barco aqui, vamos falar de dois assuntos que tu vai ter que meio que decorar lá para a hora da tua prova, que é a soma dos infinitos termos e a soma dos n termos de uma PG, ou seja, a soma dos infinitos e a soma dos finitos termos, tá? A soma dos infinitos termos de uma PG também pode aparecer para ti como limite da soma, tá? E ele só vale, tu só vai conseguir calcular esse limite da soma quando a tua razão for um número entre 0 e 1, ou que a gente diz que essa PG ela é uma PG convergente, ela está chegando próximo a um número. E como é que tu calcula essa soma dos infinitos termos? Essa soma dos infinitos termos, ela é calculada quando o limite, tá? O limite dessa soma tende ao infinito e além. Beleza? Vai ser simplesmente o primeiro termo da tua progressão geométrica dividido por 1 menos a tua razão. Bem direto e bem simples para ti. É bem decorado isso aqui, galera. Tá. E a soma dos n termos de uma PG. Existem duas fórmulas que eu gosto de passar. Quando ela te fornecer o primeiro, a razão, e o enésimo termo dessa sequência. Como é que tu vai calcular essa soma dos n termos? Tu vai calcular da seguinte forma. Tu vai pegar o primeiro termo vezes, abre parênteses, a razão elevado na n, menos 1, e cuida, esse menos 1 não é no expoente, dividido por quem? Dividido pela tua razão, menos 1. Mas também tem uma segunda fórmula, que é quando ele te fornecer o último termo, a razão e o primeiro. Claro que essa fórmula ela é gerada a partir da fórmula anterior, mas tu vai usufruir quem? A soma dos n termos vai ser o enésimo termo vezes a razão menos o primeiro termo dividido por quem? Dividido pela tua razão menos 1. Essas fórmulas elas são bem decorebas e pouco usadas nas provas do Enem. São mais questões que podem vir a aparecer uma prova de vestibular para ti. Então, tu toma esse cuidado aí. Essas aqui eu decoraria só em último dos casos para a prova do Enem. Qualquer coisa, soma no braço que tu vai ser muito feliz. Tá certo?